Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de O Especialista com Juliano Coleta. Este podcast que vai trazer informações do mercado imobiliário, financiamento, compra, venda, melhores opções, investimentos e hoje, dando início então, uma entrevistada muito especial. A especialista em financiamentos imobiliários, proprietária das Soluções em Financiamento, Deise Portes. Só que antes de começar, roda a vinheta. Olá, Deise, seja muito bem-vinda. Se apresente para os nossos ouvintes, conte um pouco quem você é, como você iniciou nesse mercado, até estar neste momento aí com as Soluções em Financiamento. Boa tarde, eu sou a Deise, eu sou proprietária das Soluções em Financiamentos e estou no mercado imobiliário há 15 anos, né? Eu comecei, na realidade, como um freelance, né? Trabalhava numa grande empresa e só fazia licitações. Daí comecei a fazer essa parte de documentação e entrei no mercado imobiliário. O que era um freelance se tornou a minha empresa e hoje o que eu mais amo fazer é financiamento imobiliário. Certo. E daí, para nós podermos começar, para os ouvintes eles entenderem um pouco, né? Nós poderíamos estar falando aqui de vários assuntos, mas eu acho que o importante hoje é nós trazermos quais são as principais dificuldades que você vivencia para as pessoas que desejam realizar a aquisição do seu primeiro imóvel, né? Então, conte para nós um pouco quais são essas dificuldades e como que você auxilia nisso e como que nós podemos, dentro do mercado imobiliário, ajudar a esse público a adquirir o primeiro imóvel. Primeiro que eu não acredito em dificuldade, Juliano. Não acredito. Eu acho que a dificuldade está na pessoa, né? Eu ensino isso para todo mundo que trabalha comigo, eu vivencio isso, né? Se você não sabe onde você quer chegar, você não chega em lugar nenhum, né? Isso é uma filosofia de vida minha. Então, assim, o primeiro passo é começar, né? A pessoa, às vezes, ela não tem a informação, né? Ela tem até a capacidade de fazer o financiamento, mas ela não tem a informação de como fazer, né? A gente vive um momento que as pessoas são donas de empresa, né? Muitas empresas aderiram isso, né? Não são mais CLTs, são PJs, né? E muita gente vem me questionar como fazer uma aprovação de uma pessoa que hoje é PJ. Então, a dificuldade, então, não se encontra apenas no cliente final, mas também por falta de conhecimento ou falta de esclarecimento para nós, corretores imobiliários, estarmos realizando um bom atendimento para esses clientes, é isso? Isso mesmo. Eu acho que o primeiro passo é começar, né? A pessoa que quer adquirir um imóvel com financiamento, ela tem que ter a ciência que ela pode. E ela pode tudo. Se eu posso, você pode, todo mundo pode. O problema é que a pessoa sempre encontra um problema, né? Ah, eu estou com restrição no meu nome. Ah, eu não tenho renda suficiente. Ah, eu quero alcançar uma coisa que eu não tenho capacidade hoje, né? Eu acho que o importante é começar, né? Eu digo isso para você, até uma experiência minha. Eu demorei muitos anos em começar a fazer uma carteira para mim com financiamento imobiliário, mesmo eu sabendo todos os quesitos, né? Mas eu não era por falta de informação de financiamento. Era porque eu tinha medo de, eu vou pagar, como que eu vou pagar essa parcela? Como é que eu vou fazer isso? Enfim, eu colocava vários empecilhos em mim, né? Hoje eu vejo, por exemplo, se você compra um imóvel que você quer investir com financiamento, você vai locar esse imóvel. Se você vai locar esse imóvel, você não vai ter a despesa de pagar a prestação, entendeu? Você tem esse financiamento. Eu não critico ninguém, eu sei que muita gente acha que viver de aluguel é o mundo melhor dos mundos. Deise, penso que você comprar um imóvel, seja para investir, seja para moradia, hoje é o melhor investimento que existe, entendeu? Até porque hoje, no mercado de investimento, para quem faz uma carteira de locação, nós sabemos que, graças a Deus, está voltando a ascensão nessa carteira.
o valor médio de locação de um imóvel acaba sendo basicamente o valor da prestação do seu financiamento. Sim. O que dificulta normalmente é aquela questão dos 20% de entrada, 10% de entrada, mais custas, mais documentações. Como que nós podemos estar suprindo essa dificuldade dentro das normativas, dentro das regras do sistema financeiro habitacional? Então, todo mundo me pergunta sempre da entrada, que os 20% são negociáveis. Primeiro que esses 20% eles não vão para o banco, não vão para a instituição que você está financiando. Ele vai para o vendedor. O vendedor tem que negociar com você, né? Essa parte da entrada, que a gente chama. Para o banco, o que importa é o que você vai financiar. Se você vai financiar 80%, você tem que ter capacidade de pagar esse financiamento. É isso que o banco... Agora, como você vai pagar esse imóvel? Se você vai dar uma bicicleta, uma moto, um terreno, o que você for dar para a pessoa como entrada, ou se você vai parcelar, enfim, é uma negociação entre você e o vendedor, né? Existem formas de você fazer essa negociação direta, conversar com o vendedor, conversar com a imobiliária, claro, tudo dentro de uma legalidade, tá? Eu não estou falando para a gente fazer nada além. Tudo tem que ser negociável, né? A gente vive num mundo que as pessoas criticam demais certas atitudes, mas não entendem as atitudes que estão sendo feitas. Então, assim, o primeiro passo é conversar com a imobiliária, conversar com o vendedor para tentar negociar o valor da entrada, caso a pessoa não tenha. Certo. Então, nesse quesito, você corretor, você dono de imobiliária, vamos sempre estar buscando as informações, vamos estar nos especializando sempre com parceiros, certo? Que conhecem realmente do mercado, que conhecem realmente do sistema financeiro habitacional. Porque tem muitos clientes aí fora recebendo informações as quais acabam dificultando o fechamento do nosso negócio, tá? E por isso hoje, aproveitando como que nós conseguimos fazer, né, tendo em vista a nova vertente do Minha Casa Minha Vida para imóvel usado, o que você indicaria para nós, Daisy, em relação de como trabalhar nesse novo perfil que vai se iniciar agora semana que vem, certo? Como que você indica para nós trabalharmos nossa carteira de cliente do Minha Casa Minha Vida, imóvel usado, versus a partir de uma visão de mercado já para 2025 em relação ao mesmo nicho? O que você traz para nós aí já nos prepararmos? Então, eu participei de várias reuniões, até na própria Caixa, com outras imobiliárias, enfim. A gente vai ter que tentar se reformular, né? Eu falo sempre que numa situação ruim sempre tem uma situação boa, né? A situação boa, o que vai acontecer? A gente vai ter que reformular o mercado. Muitos vendedores que não aceitavam imóveis como parte de pagamento vão ter que começar a aceitar, né? Vai ter que ter uma serenidade e uma coerência entre as partes, né? Porque hoje a gente vai viver uma realidade que é 270 mil, uma renda de 4.700 a 8 mil. Então, a pessoa vai ter que ter 50% de entrada. E a gente sabe, né, no mercado que a gente vive, que a maioria não tem 50%. Mas, às vezes, tem um carro. Às vezes, não. Muitas vezes, né? Muitas vezes tem um carro, tem condições de até levantar um dinheiro a mais, pode ser que ela tenha um terreno, um outro imóvel, uma negociação, enfim, vai ter que chegar num acordo, né? É isso que eu penso, a gente tem que se reformular. Por isso que eu digo sempre, não se desesperem com as oscilações financeiras que a Caixa, os outros bancos possam colocar. A gente tem que se reformular, reclamar, dizer não, assim, é muito fácil. O difícil é você levantar todos os dias e ir atrás daquilo que você precisa para negociar o que está acontecendo nesse momento. E mudanças vão acontecer, todas as mudanças. Hoje a gente vai viver isso, mas daqui a um mês pode ser que retroceda e a gente viva um outro cenário. Pode ser que daqui a 6 meses a gente tenha mais recursos, pode ser que daqui a 3 meses a gente mude a taxa de juros e oscile novamente. A gente não sabe. Simplesmente determina quando entra uma determinação do banco, é aquele prazo e ponto final. Fez, não fez. Para o banco é mais um contrato. Para a gente é um contrato daquele mês, entendeu? E eu entendo essa situação. Certo. E dentro dessas reuniões que você participou, né, nos bancos, voltando um pouco mais agora
essas mudanças do Minha Casa Minha Vida, enfim. Tem algum cenário, tem alguma perspectiva em relação a isso para lançamentos de alteração ou de melhoria para o produto inicialmente Minha Casa Minha Vida? Depois a gente já conversa sobre SBPE, sobre as outras linhas de crédito. Sim, lançamento, em princípio, não vai ser inserido nenhuma norma nova, vai continuar sendo do jeito que é, 80%, 90% em alguns casos, né? O mercado, que eu vejo que o mercado de novos, ele vai dar uma expansão nesse momento, porque vai ter que ser vendidos os novos, e eu acho maravilhoso isso, né? Quando você compra um imóvel na planta, você tem vantagem financeira, enfim, você entra num perfil diferente, né? Principalmente se você for cliente investidor. Sim. Porque daí você surfa a valorização do imóvel, Sim. pagando, iniciando o seguro de obra, o apoio à produção, ou o plano empresário, como queiram falar, né? Você vai surfando a valorização do imóvel, você vai ganhando em cima, né? Até na rentabilidade do seu capital investido, onde você não precisa se descapitalizar completamente. Você poderia explicar essa passagem de não se descapitalizar totalmente quando do investimento, da aquisição de um apoio à produção, por exemplo? Claro, assim, quando você compra um imóvel de construtora, você pode parcelar a parte da entrada, que seria os 20%, os 10%, conforme o perfil, diretamente com a construtora, né? Então, você não vai desembolsar, por exemplo, R$40 mil. Você pode parcelar lá em 24, 36, 48 meses, dependendo do prazo de obra lá que vai ficar o imóvel realmente pronto, né? Você tem essa vantagem com a construtora, com a incorporadora, de fazer esse parcelamento, né? Isso eu acho muito legal, porque a pessoa não fica sem o dinheiro, né? Que ela poderia, o dinheiro dela continua numa conta investido, e ela pode ir parcelando lá suavemente, né? Com a construtora. Eu vejo hoje, Juliano, que o mercado vai voltar para esses novos, né? E a gente vai ter essa explosão de vendas de novos, né? Isso movimenta o nosso mercado, né? Eu sempre falo, quando eu vou em palestras nas imobiliárias, que a gente tem que se reformular. Então, assim, nesse momento o mercado vai se voltar para os novos, né? É uma tendência. Pode ser, que nem eu falei, daqui um mês tudo mude, daqui a 2 meses tudo mude, mas nesse momento a gente vai ter que ter essa tendência para buscar imóveis novos. E independente isso da faixa de valores, né? Essa questão de investimento, usando os 10, 20% junto à incorporadora. O importante nesse ponto que eu percebo é você deixar o seu dinheiro na rentabilidade do fundo de investimento na qual se encontra, até para que você não fique descapitalizado, faça ampliação do seu patrimônio familiar. Uhum. Né? E com o rendimento, normalmente, dependendo, lógico, do volume, né, monetário que você tem no seu investimento, normalmente a rentabilidade desse fundo de investimento que vai fazer o pagamento do apoio à produção para você, até no momento da entrega das chaves, aonde você vai locar, aonde você vai revender, enfim, você não vai se descapitalizar. Então, essa é a vantagem hoje para você fazer uma aquisição de apoio à produção, principalmente para Minha Casa Minha Vida, eu vejo, na questão de cenário econômico. Isso, eu acredito assim, que todo investimento que você faz, quando você compra um imóvel na planta, você tem a valorização, né? Independente de Minha Casa Minha Vida ou no SBPE, que são os imóveis mais caros, a gente tem esse ganho, né? Então, assim, eu penso aquilo que eu vendo a imagem, aquilo que eu faço para mim, tá? Eu faço muito investimento também comprando imóvel na planta, faço investimento comprando imóvel, com a compra do imóvel usado. Eu gosto desse mercado, então eu falo sempre, você tem que começar, né, a pensar de uma outra forma. As pessoas se desesperam. Essa semana, por exemplo, eu tive vários corretores, imobiliários me perguntando sobre as mudanças, que acabou, e não é que acabou. A gente já viveu isso. Quem está no mercado, eu estou no mercado há 15 anos. Então, quem está no mercado há 10 anos sabe disso. A gente viveu em 2015, 50%, a mesma proporção, só que era no SBPE. Hoje é no Minha Casa Minha Vida. E o mercado começa a mudar, né? Então, assim,
Nesse momento a gente vai ter que trabalhar os novos, vai chegar um momento que a gente vai ter que trabalhar usados, vai ter que trabalhar usados. Então, nesse perfil é o que eu penso. O investimento, para você guardar um dinheiro hoje e ter rentabilidade, claro que vai ser uma rentabilidade maior do que você realmente desembolsar tudo de uma vez, né? E você vê viabilidade hoje, que quando nós falamos de investimento, muitos pensam que você precisa realmente ter bastante dinheiro guardado, ter um salário muito alto para que você consiga fazer isso. Lógico, ajustando sempre dentro da realidade. A pessoa tem que ter muito dinheiro guardado para se tornar um investidor imobiliário? Não. Você tem Não. algum caso, algum cliente que você poderia citar como exemplo para nós? Eu tenho vários casos. Na realidade, assim, por exemplo, eu já comentei isso com várias pessoas. Eu tenho um cliente que ele tem 6 financiamentos, né? A renda dele comporta, a prestação é mais baixa, mas ele tem uma renda razoável que consegue comportar esses financiamentos. E assim, você não precisa ter um valor alto, até porque hoje em dia, por exemplo, para você começar, tá? Até 4.700 de salário não vai ser mexido, continua 80%, continua tudo normal, né? Nesse perfil, tem subsídio do governo, que você consegue dar entrada, tem o FGTS, que você pode dar entrada, tem toda a negociação que você pode fazer, né? Como eu expliquei no início, você pode dar um carro, você pode parcelar, você pode fazer uma série de coisas, uma negociação com o vendedor, né? Ou com a imobiliária que está intermediando isso, né? Eu sei que muitas pessoas vão falar assim, não, mas se parcelar, não dá para parcelar com o vendedor. Claro que dá. Você segura as chaves, você faz uma série de empecilhos para poder a pessoa pagar, né? Eu sei que a gente viu no mundo também que todo mundo tem que assinar, tem que escrever. Eu confio muito nas pessoas, mas eu sei que a gente tem todo esse trâmite. E falando de investimento nesse perfil de cliente, né, se nós formos colocar aí um Minha Casa Minha Vida, 4.700 de renda, nós estaríamos falando aí de uma parcela girando em torno de 500 até 800 reais. E hoje, qualquer imóvel locado neste perfil já pagaria essa prestação. Sim. Então, você que tem este perfil de renda, pode sim virar um investidor imobiliário. Você pode sim ter seu apartamento, você pode sim fazer um crescimento patrimonial, independente da sua renda. Porque não é quanto você ganha, é como você vive, né? Isso, posso ganhar 1 milhão e gastar 2. Eu tenho um furo de 1. Não, eu não ganho 1 milhão. Então, agora voltando para o mercado do SBPE, tá? Como que você vê a projeção, né, desse cenário econômico que nós estamos, nessas mudanças que estão acontecendo nos bancos, nesse cenário econômico, tanto no usado, primeiramente, e depois pro lançamento? Como que você vê a projeção? Vai se permanecer? Tá tendo uma oscilação muito grande? Como que você... Então, eu vejo muito crescimento, tá? Eu trabalho com várias imobiliárias, desde médio padrão, baixo padrão, alto padrão, uma série de coisas ali que a gente trabalha. Então, eu vejo sempre que tem muito crescimento. Nessa, entre média e alto padrão, houve um crescimento grande, né? Ano passado a gente teve algumas dificuldades com reserva orçamentária, principalmente, né, que a Caixa é o maior detentor de financiamento do país, né? Mas tudo foi resolvido e a gente continua, ela segurou a taxa, continua com uma taxa boa, e os outros bancos privados também estão tentando entrar nesse mercado. Falando em taxa, tá? Nós escutamos muito no mercado, vários parceiros meus de negócio vêm me perguntando também. Os bancos privados e também a Caixa Econômica estão negociando taxa? Existe aquela, eu sou um cliente, por exemplo, X, na carteira X do banco. Eu vou conseguir negociar a minha taxa hoje com o banco? Na Caixa, não. Então, assim, eu gosto de explicar uma coisa bem, bem pontual, né? A Caixa não participa do acordo ABCIP. Então, ela comercializa a taxa dela como ela quer. Como é esse acordo ABCIP? É um acordo que os bancos fazem, que eu posso te dar uma taxa diferenciada desde que você seja meu cliente, mas eu tenho que usar o mesmo perfil de taxa balcão. Ou seja, se eu tenho 11, você tem 11, né? Eu sou o banco A, você é o banco B.
Mas você pode dar uma taxa plus, vamos pensar assim, se um cliente tiver tudo com você. Ele tem salário, ele tem previdência, ele tem investimento, ele tem cartão, ele tem tudo. Você pode dar uma taxa e ficar lá, ao invés de 11, ficar 10. Isso pode. Só que numa coerência, num acordo entre as partes, a gente tem que comercializar a mesma taxa. Ok, então a taxa base seria a mesma para todos. A mesma para todos. E aí, menos a Caixa. Conforme política, né? A Caixa, como não faz parte do acordo ABCIP, ela tem a política dela. E ela pode fazer, ela pode comercializar. Isso não há problema para ela, né? Certo. Mas hoje, assim, todo mundo me pergunta, eu sou funcionário público. Até um tempo atrás, até 7 anos, 8 anos atrás, a Caixa tinha uma taxa diferenciada para quem era servidor público. No SBPE. No SBPE, você financiava 100%. Você tinha uma taxa menor. Ano passado também houve sempre tem mudanças, né? Eu sempre falo, tudo pode mudar. Né? Tudo. Daqui a pouco pode mudar e voltar a uma taxa diferenciada realmente. Nesse momento, não. É a taxa ao balcão, é a taxa que você tem de relacionamento, seja você funcionário público ou não, né? Você vai ter a mesma taxa. E isso acaba mantendo essa evolução constante que nós estamos tendo no mercado imobiliário aqui, principalmente aqui em Curitiba, falando de capitais do Brasil, né? Rapidamente, que nós sempre escutamos aí nos noticiários. Então, essa não oscilação de taxas, essa não briga de taxas entre os bancos, que nem aconteceu em 2015, 2016, Sim. que tinha uma concorrência muito grande, principalmente nos bancos privados, né? Tá tendo a manutenção e o crescimento contínuo do mercado, né? E em relação à venda à vista e financiamento, você acha que para os clientes fazerem os investimentos, ou como que está o mercado? Houve um aumento no volume de financiamentos? O mercado do SBPE, o público de média, alta renda, vamos colocar assim hoje, eles estão vendo com bons olhos o financiamento, ou ainda depende muito de quem está atendendo esse público, depende muito do corretor, da abordagem do corretor? Como que está a procura dos clientes? Eu acredito que depende muito das abordagens, né? Então, assim, todas as vezes que tem uma mudança, né, no mercado financeiro, principalmente quando mexe em taxa de juros ou muda alguma norma, existe muito fake news. Daí a mídia começa a colocar que a Caixa está quebrada, que não vai ter mais financiamento. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é porque ela reduziu 50% o financiamento aqui na região sul e sudeste que ela está com falta de dinheiro. Isso não é o ponto. É que, estrategicamente, o banco ele tem que destinar aquilo, né, o recurso para aquilo que ele precisa naquele momento. Então, assim, se a gente for falar de meta, vamos falar que todos os bancos têm meta de habitação. A Caixa já bateu a meta dela. Então, assim, para ela já supriu o que ela precisava anualmente. Então, agora, ela vai comercializar o recurso que ficou disponível, né, no orçamento dela. Ela já extrapolou, porque o governo também tem que ter um parâmetro de reserva orçamentária quando a gente fala de reserva. Mas né? Isso você está sentindo que está impactando o cliente final, ou os clientes eles continuam procurando financiamento? Eles continuam procurando, Juliano, só que assim, eu acredito que na semana que vem a gente tenha esse momento de turbulência, porque as pessoas não entendem muito, né? Então, esse momento, no momento de turbulência, ele vai parar um pouco agora de comercializar, principalmente o Minha Casa Minha Vida usado, né? Até todo mundo, né, entrar no parâmetro. O que eu vou fazer se eu tenho que dar 50%? Como é que eu vou seguir? Então, isso vai depender muito do que a imobiliária vai passar, do que o corretor vai passar, né? Eu acho assim, segurança numa negociação é tudo. Então, assim, quando você é dono de um negócio, você tem que passar o quê para uma pessoa? Segurança. Que aquilo vai dar certo, que aquilo tem meios de fazer. As pessoas criam muito polêmicas, né? Tudo é uma polêmica. Porque para reduzir nunca mais eu vou conseguir. Não é nunca mais, é momentâneo, entendeu? Eu ouço, desde que entrou que ia ser reduzido para 50% a partir do dia 19, eu tenho milhares de mensagens de pessoas dizendo que a Caixa está quebrada, que não tem dinheiro. Não é nada disso. Não é nada disso. É um reposicionamento de mercado. Sim, como todo ano tem. Às vezes tem que impacta o público, tem às vezes não impacta, né? Tem coisas por trás dos bastidores que a gente não comenta,
né? E que a gente sofre com aquilo, mas tudo no final dá certo. Então, assim, as pessoas deviam divulgar coisas boas, né? Por exemplo, como inverter esse quadro, como fazer o seu cliente comprar mesmo com 50% de entrada. Não, a pessoa começa a colocar os pontos negativos. Isso eu acho ruim. Isso impacta realmente, impacta nas vendas, impacta nos financiamentos, impacta na vida da pessoa, porque a pessoa fica travada ali, achando que nunca vai conseguir, e vai conseguir. E isso acaba retrocedendo, né, até na nossa atuação no mercado imobiliário, certo? E Deise, vamos lá. Como que nós conseguimos, né, uma das maiores perguntas que nós, enquanto atendimento no mercado imobiliário, nós escutamos, né? Como que está aquela questão hoje para você conseguir fazer o teu financiamento 100%, não só do imóvel, ou também conseguindo colocar até as custas do financiamento no financiamento? Na Como... realidade, na realidade, como eu expliquei, tudo existe uma negociação, né? Então, assim, tudo isso tem que ser negociado. Eu acho assim, a gente tem que, acho não, eu creio isso, né? Que a gente tem que dar as alternativas para a pessoa e conversar, né? Se eu aceitei uma situação com você, né? Eu acho assim, tá aceito, a gente vai selar e a gente vai fazer. O fato de financiar 100%, de colocar documentação, não existe mágica, existe negociação, né? Então, assim, é conversar com o vendedor, conversar com o comprador e chegar no denominador comum. O que que a gente vai fazer, né? Deixa eu até explicar o porquê dessa pergunta, né? Que nós estamos falando bastante aí de investimento, nós estamos falando de como você virar investidor imobiliário, né? Essa pergunta, até porque falando de média alta, alta renda, é uma forma, mesmo para imóveis usados, não apenas para os novos, imóveis usados, aonde você, cliente, consegue manter o teu fundo de investimento e com a rentabilidade do teu fundo de investimento, pagar aquela parcela um pouco a mais dos 20%, 30% que você precisaria dar, né? E aí só fazer o teu crescimento patrimonial, mas não mexer no teu conforto financeiro familiar. Então, isso que fica muito importante. O teu fundo de investimento, a tua rentabilidade do fundo de investimento, acaba sendo um inquilino pagando o aluguel para você inicialmente, até que você coloque este imóvel para locação, seja Airbnb, seja locação mensal, normal, né? E ele possa começar a se pagar. Ou você utilizar parte do teu rendimento do fundo de investimento para pagar, complementar o valor de parcela. Que é isso que normalmente ocorre, certo? Eu vejo que o mercado, as pessoas têm muito medo de fazer dívida, né? De pagar parcela, né? Mas a pessoa, eu penso assim, é de pagar imóvel, porque se você for comprar um carro, você vai pagar a parcela e vai ficar tudo bem, né? Não estou criticando a venda de carro, não é nada disso, Só que tá? diferente que o carro desvaloriza quando você compra Mas um assim, imóvel, não. eu vejo assim, pessoas que pagam parcelas de carro de 3 mil, mas não quer pagar uma parcela de 2 mil para ter uma casa. Gente, é uma casa, é sua. Você vai poder pintar, você vai poder decorar, você vai poder trocar, você vai poder quebrar, você vai poder fazer tudo, entendeu? Daí a pessoa, não, porque eu vou viver de aluguel, porque não estou criticando também fique bem claro isso, né? Porque eu tenho vários parceiros que nem imobiliários de locação. Mas assim, então, antes de colocar um imóvel para alocar, pense em comprar. Pense em comprar, comece, né? Daí todo mundo me pergunta, eu posso vender um imóvel se ele tem financiamento? Pode. Você, mesmo ele com financiamento, você pode colocar ele à venda assim. E você pode ter um ganho até, entendeu? Então, assim, qual que é o meu conselho inicial? Comece, né? Eu já expliquei no início que um dos meus medos era ter parcela. Hoje eu vejo que a parcela, para mim, eu tenho minha casa, ela está quitada, beleza? E tenho outros imóveis que eu comprei e loquei, né? Porque eles se pagam sozinho. Eu fiz o financiamento, mas eles se pagam com a locação. Falando nessa questão de você até fazendo um gancho, que são várias perguntas que vêm à mente, né? Aproveitando nesse sentido, vamos supor, eu estou usando os 30% da minha capacidade de pagamento no meu financiamento. Uhum. E só que este imóvel, ele está locado. Explica
traz para nós como que o contrato de locação explica detalhadamente, né, que a forma que não afeta diretamente, lógico que vai reduzir a tua capacidade de pagamento por causa do teu endividamento dentro do Banco Central, mas como que a locação te favorece, né, de renda formal para você poder fazer mais financiamentos. Sim, quando você loca o imóvel, você tem uma renda. Então, essa renda ela também é contada para você fazer, compor parte lá para poder fazer o financiamento. Então, na locação, quando você financia e você loca, consequentemente, isso é matemática, você faz o 0 a 0. Você não tem dívida, né? E assim, hoje eu vejo assim, tudo é comprovado. O que existe, todos os bancos têm a norma deles, tem um normativo que a gente chama, né? Tem as regras dele, e eles são diferentes. O mesmo banco A usa uma coisa, o B outra, o C outra, o D outra, e assim sucessivamente. O que a gente tem que fazer? Para comprovar aquela renda, existe o contrato de locação, existe o recibo lá de recebimento do aluguel. Então, tudo isso somado, ele vai somar a sua renda e você vai conseguir financiar outro e outro e outro, e assim sucessivamente. Então, entendeu? na verdade, o contrato de locação acaba sendo uma renda formal que Sim. o cliente tem, né? Sim, é tudo uma questão. Eu sempre falo assim: a pessoa fala para mim, mas ele, nos normativos, tá? Ele compõe sim como parte de renda, né? A gente pode usar um contrato de locação, né? Muita gente, e assim, a maioria que tem contrato de locação, ela declara até no próprio imposto de renda, porque a empresa que faz essa locação manda e a gente tem que declarar, né? No imposto de renda para poder também contar como renda. Mas se a pessoa faz a própria gestão dos patrimônios locados, Daí a gente tem que ter o contrato de locação, os 6 últimos recibos, o comprovante lá de que entra no extrato bancário dessa pessoa, entendeu? Mesmo que não esteja formalizado por uma imobiliária, um contrato de imobiliária, a pessoa tem que ter um contrato ou particular. nem declarado no imposto de renda. Ou às vezes não está declarado no imposto de renda. Daí tudo bem, daí é uma opção da pessoa. Só que daí ela tem que ter o contrato particular também, né? E nesse mundo, né? Vamos colocar assim, nesse mundo de financiamento imobiliário, nesse mundo aí que nós estamos passando, como que você vê a atuação do correspondente bancário, do despachante imobiliário, junto das imobiliárias, né? Esse suporte, tudo que você presta aí para os seus parceiros, né? O que que você pode dizer para o mercado e para os correspondentes propriamente dito? Então, eu penso assim, ó, eu participo de um grupo, né, que são mais de 500 correspondentes a nível Brasil, e, sinceramente, eu vejo mais reclamação do que alguma coisa de solução para a gente, né? É porque não funciona, é porque o banco fez isso. Então, assim, a gente costuma dizer que a gente coloca a culpa no outro. Eu vejo que o mercado de correspondente, ele não é um mercado unido. Pelo menos para mim, eu tenho poucos amigos nessa área, né? Eu não tenho problema nenhum em divulgar a informação que eu tenho, em ensinar aquilo que eu sei fazer, né? Mas muitos eu vejo assim que eles guardam a informação. Eles não querem dizer, eles não querem falar, é uma concorrência, e eu não vejo como concorrente, sabe? Eu sempre olho assim para a pessoa e penso assim, ela vai ser minha parceira, ela vai me ensinar alguma coisa. E eu, todas as vezes que eu ensino, quando eu dou palestra, eu falo sempre, eu aprendo mais, né, do que Porque qualquer outra pessoa. Você tem que entendeu? estar preparado para todas as Às perguntas. vezes me perguntam coisas que eu não sei responder 100%. Mas eu aprendi na minha vida, isso é uma coisa minha, que eu tenho que ir atrás e responder aquilo que a pessoa precisa, né? Às vezes uma pergunta para mim é uma pergunta que, não, ai meu Deus, mas essa pergunta... Mas para a pessoa é uma pergunta que ela quer saber e é interessante para ela, né? E esse teu posicionamento que eu achei muito interessante naquela questão de não ser concorrentes, Não, e sim ser parceiros, porque a sim, partir do momento, independente do ramo, independente do segmento que nós estejamos, a partir a do gente é momento concorrente. que um ajuda o outro, vai se fortalecer, o segmento vai se fortalecer, a credibilidade no mercado vai se tornar maior ainda, Sim, e trazendo, isso traz o retorno com os clientes finais para nós. Quem me dera se eu pudesse atender todo mundo. Eu gostaria muito, entendeu? Eu tô aqui hoje porque eu escolhi isso, né? Eu trabalhava, eu tinha uma outra função, eu
me formei em outra área, mas eu escolhi estar aqui. Então, se eu escolhi estar aqui, eu tenho que fazer o meu melhor, entendeu? E isso é uma coisa minha. Então, eu vejo que esse mercado nosso é um mercado que não é unido. Muitas vezes chega para mim clientes que eu já atendi há 5, 6 anos atrás, que já está comprando um outro imóvel, e eu pergunto para ele, tá, você me procurou, e o corretor que você teve lá no início, lá, quando você comprou o primeiro imóvel? Ele olha para mim e fala assim, ó, depois que eu assinei, nunca mais ele me ligou, ele prestou um serviço, eu perguntei alguma coisa para ele, não me respondia nada. Entendeu? Essa grande questão do pós-venda, né? Sim. O pós, você dar continuidade no atendimento, né? Sim. Para que nós possamos aí manter as carteiras, né? As pessoas precisam eu penso assim, né? As pessoas querem uma resposta. Claro, eu sou uma pessoa só. Eu tenho milhares de questionamentos, ainda mais essa semana, que todo mundo está me procurando para perguntar como é que vai ficar esse boom do mercado financeiro, da Caixa, enfim, é muito fake news, não acreditem em tudo que estão falando, não é verdade, né? Eu falo sempre mais assim, as pessoas têm bastante dúvida e eu tento responder da melhor maneira possível, né? Eu recebo milhares de WhatsApp perguntando sobre isso. Então, atenção, esse tipo de atendimento que a pessoa precisa, né? O problema é que a pessoa só foca naquilo que tem hoje, né? Eu já tive vários clientes que eu atendi e que tinham potencial, mas outros tinham menos potencial, mas me indicaram para vários. O que você espera hoje de um corretor de imóveis? Você como profissional que faz os atendimentos, o que você vê que um corretor de imóveis precisa ter hoje para ser bem sucedido? Primeiro passo, acreditar naquilo que ele faz, né? Amar aquilo que ele faz. Eu sempre ensino isso para os meus filhos, eu ensino isso para quem trabalha comigo. Você tem que amar aquilo que você faz. Você pode ser o melhor profissional. Muita gente fala assim, eu vou ser médico porque eu vou ter um salário de 50 mil. Não vai ser feliz, não vai ganhar dinheiro, não vai te trazer nada. Então, o primeiro passo é você acreditar em você, amar o que você faz e procurar ter conhecimento, segurança a passar para a pessoa, entende? Então, assim, eu vejo por mim. Eu vou contar uma história para você. Quando eu fui comprar minha casa, eu fui atendida por um corretor. Esse corretor me mostrou outras coisas, mas outras coisas que eu não queria ver. É entender o universo dessa pessoa. Se eu moro no Xaxim, eu quero comprar no Xaxim. Eu não quero comprar no bairro alto, entendeu? Eu não quero comprar no centro. Então, assim, eu vejo que as pessoas direcionam os clientes para outros locais que eles não... E tem pessoas que, para você ter uma ideia, eu atendo pessoas que começou com um corretor e foi para outro. Quando eu vejo, ele está no 5º corretor. Eu falo, você não estava com fulano? Não, eu estou com fulano agora, entendeu? Por quê? Porque ele não foi... Não que ele não foi bem atendido, não é isso, tá? Pode ser até ser que a pessoa deu um ótimo atendimento, mas ela não pesquisou o universo da pessoa. Não escutou o cliente, na verdade. Isso. Ela não escutou aquilo que o cliente queria, estava demonstrando, entendeu? Isso é notório. Eu sempre falo, né? O que seria do azul se todo mundo gostasse do rosa, né? Então, assim, tem pessoa que quer aquele bairro e ponto final. E eu falo, a sua opinião ele não vai interferir naquilo que eu quero, né? Tem coisas que eu vejo assim que, poxa, eu não compraria. Mas tem milhares de pessoas que compram, né? Então, assim, primeiro passo, acreditar em você. Não é fácil esse mercado, né? Esse mercado é um mercado muito difícil, né? Eu ouvi uma pessoa falar uma coisa e eu achei ótimo, que não é você ser, né, um leão, não é você matar um leão por dia, é você ser um leão por dia. Então, isso é muito importante na carreira de corretor. Eu também vivo isso, correspondente também vive isso, né? Mas, assim, eu vejo que o universo a gente tem que trabalhar nesse sentido. Primeiro passo, gostar daquilo que você faz, acreditar em você e ter conhecimento. Procurar esse conhecimento, né? Eu não sei tudo, não estou falando que eu sei tudo, mas eu estudo. Então, assim, eu não deixo ninguém falar nada. Se a pessoa for superior a mim e ela tiver um ótimo conhecimento, perfeito. Eu vou escutar, vou seguir. Mas, assim, tem muitas pessoas que falam coisas que não existem, né? Assim, o achismo. eu acho muito... o achismo. Esse é o problema, é falar a palavra-chave.
É igual a história do fake news. Agora, semana que vem, vai sair um monte de coisa que a Caixa quebrou, que não tem dinheiro, que não vai ter mais financiamento. E não é verdade. Isso abala o mercado de vendas. E assim, quem dissemina isso? A gente, correspondente, corretor, entendeu? Eu falo, gente, os correspondentes falando, porque vai acabar, que não sei o quê. Eu falei, gente, não vai acabar nada, não vai acabar, entendeu? Mas ninguém, É você né? sair da sua zona de conforto, é você se Sim, especializar, é sim, você conseguir ter uma visão mais global, não tão específica. sim. Seria basicamente isso. E tomar cuidado com as informações. Por isso que é importante sempre para nós corretores, nós donos de imobiliária, termos parceiros, correspondentes bancários, que realmente nos tragam essa certeza, nos tragam essa tranquilidade, porque nós não precisamos saber de tudo, mas nós temos que conhecer quem sabe. Porque o que nós falarmos errado para os nossos clientes vai chegar no correspondente e o correspondente vai ter que falar da maneira correta. E é aí que nós começamos a perder a nossa credibilidade. Então, também tomar cuidado com o que nós falamos para os nossos clientes é muito importante. E Daisy, por favor, conte então um pouco para nós algumas experiências que você teve, né, com os clientes de leilão. Que isso é uma coisa que está muito no auge. Você, corretor, já deve ter sido abordado por vários clientes. Como eu faço para comprar imóvel de leilão? Como que eu consigo entrar nesse mundo, né? Só que eu sei, vai ser de uma maneira mais operacional dos financiamentos. Mas como que as pessoas podem partir para este conhecimento e entrar nessa onda dos leilões? Isso é muito interessante, né? Eu falo que o leilão é uma coisa que você realmente ganha sobre o imóvel que você está adquirindo. Mas assim, você tem que procurar leilões que sejam confiáveis também, né? Não confiar tudo, porque esses dias atrás eu recebi uma informação ali de uma pessoa que estava comprando de um leilão que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então ela me perguntou a minha opinião, eu falei, por minha opinião, eu não compraria, né? Todos os bancos têm leilões, todos. Então assim, segurança, leilão de banco, TRT, Receita Federal, sempre tem. Primeiro passo, definir o que você quer, né? Qual o valor que você está disposto a investir, né? Seja ele com financiamento, seja ele com recurso próprio. Tem muitos leilões que não aceitam financiamento. Então, lê o edital, porque a partir do momento que você fez uma proposta e você pagou o sinal, você não pode desistir. Então, isso tem que ficar bem claro para a pessoa. Porque a pessoa vai lá, eu quero comprar um de leilão, vou lá, faço tudo né, na correria e acaba dando um passo errado. Né? Isso é muito importante, até porque nem todos os leilões, os imóveis vêm com os ônus quitados, certo? Sim, isso. Então, primeiro passo, leia o edital. Né? Existe linhas de financiamento para o leilão? Existe. Dá para financiar até 95%. Existem alguns casos que eles dizem que pode financiar 100%, mas a grosso modo, é 95%. Existe uma taxa diferenciada também, isso na Caixa, né? Vamos falar dos leilões de bancos. Todos os bancos têm uma taxa diferenciada quando é leilão dele, até porque o intuito do banco, eu sempre falo, não é ficar com o imóvel. O banco vende dinheiro, a matéria-prima dele é dinheiro, e fique bem claro que ele coloca o valor que ele quiser no dinheiro dele. Então, o dinheiro dele é a mercadoria que ele vende, né? Então, é por isso que quando tem o leilão, os imóveis baixos de valor, enfim, existe toda uma regra até de imposto que ele já declarou no balanço dele como prejuízo, ele já descontou aquele. Então, o banco não vai perder, nunca, né? Até porque essa não é a função do banco, perder. Ele sempre vai ter que ganhar, sempre, muito, né? Mas, o que eu aconselho? Se você quer entrar nesse universo, procure quem seja especializado. Existem várias imobiliárias que são credenciadas, né, para fazer esse tipo de transação. Se você se aventurar sozinho, você pode sim cair numa armadilha. Infelizmente, existem pessoas que não são tão boazinhas, né, e empresas que realmente são empresas de fachada e só pegam lá o valor do sinal e desaparece. Enfim, procure uma pessoa especializada que você confie,
eu sempre falo, independente de você escolher a imobiliária A, B ou C, você tem que sentir segurança numa negociação, né? Certo. Então, na questão documental, que é o que realmente muitos me perguntam, até por isso que eu estou colocando isso à tona aqui na nossa conversa, tá? Para eu iniciar, então, eu teria que ler o edital, ver a Isso. matrícula do imóvel, e na matrícula do imóvel, em relação aos ônus que ali não constam, como que eu tenho que ir atrás? O que Juliano, eu tenho que fazer nessa situação? nesse cenário, se você é uma pessoa totalmente leiga, a pessoa não sabe nem o que é a matrícula do imóvel, entendeu? Ela não sabe nem o que é o ônus do imóvel, propriamente dito, né? O que eu aconselho? Primeiro passo, defina o que você quer. Ah, eu quero comprar um imóvel de leilão até 100 mil. Então, como é que eu vou fazer isso? Procure uma imobiliária, uma pessoa especializada para poder fazer esse tipo de transação. Eu estou insistindo nessa pergunta, Eu digo né? para você que é muito Justamente por isso. inseguro. É muito inseguro você fazer uma transação sozinho no primeiro momento, tá? Não que isso não seja impossível. Tem muitas pessoas que me procuraram comprando imóvel de leilão que entraram num site, compraram e deu tudo certo e vida seguiu, beleza. Só que daí você pode ter surpresas, né? Lembrando que quando a gente compra um imóvel, ele pode recair sempre, né, alguma penhora, algum ônus do passado. Pode ser que venha. Pode ser que a pessoa entre com um processo. Eu iniciei agora, semana passada, um leilão, que ele comprou de leilão e comprou à vista, que hoje eu descobri que ele estava sendo interditado. O advogado da pessoa lá da outra parte entrou com um processo contra o banco para parar o leilão. E a gente vai ter que parar. Por isso que é importante sempre, você que deseja iniciar, né, a vida nos leilões imobiliários, principalmente, você ser amparado por profissionais, até mesmo consultar escritórios de advocacias especializados também, né? Sim, No sim. leilão, porque é um assunto que está muito no auge e as pessoas não levam tão a sério, pensam que é só entrar lá, se cadastrar e dar o lance. Não, Né? não, é bem mais. Assim, é porque é divulgado para você comprar no leilão, mas não é divulgado como você fazer para comprar no leilão, entende? Então, assim, isso é bem sério. É bem sério porque às vezes você acha assim, ah, não, eu não vou procurar ninguém porque eu não quero pagar, eu não quero fazer isso. Mas você vai perder muito mais, entendeu? Então, assim, é uma coisa, eu acho que é uma coisa, você iniciou, você quer se especializar, então procure quem já fez, procure quem sabe, né? Procure se informar, né? Informação é tudo hoje. Se a gente entrar na internet, tem milhares de relatos. Mas tem que tomar cuidado com esses relatos, né? Sim, mas assim, eu sempre penso que a informação inicial para você fazer qualquer tipo de transação é crucial, né? Então procure saber. Eu acho que é o primeiro passo para você entrar nesse universo de leilão. Certo, Daisy. O que você hoje diria para os nossos ouvintes que desejam sair do aluguel e adquirir o seu primeiro imóvel? Eu faria uma pergunta para eles. Se eles estão pagando aluguel, por que eles não estão pagando a prestação da casa? Deles, né? Que nem eu falei, você pode pintar, você pode quebrar, você pode destruir a casa. Eu invertiria essa pergunta. Eu diria para ele assim: por que você está pagando aluguel e não está pagando a prestação da casa? Sua, né? Por medo, por insegurança, por não saber. Poxa, você está pagando aluguel. Né? Eu já tive casos que a pessoa pagava 5 mil de aluguel, 5 mil de aluguel, tá? E ela tinha medo de pagar 3 da casa dela própria, entendeu? Então, assim, compre a sua casa, invista, daí você faz locação, faz investimento, comece, né? Ah, eu não posso porque eu fui lá no fulano, o fulano falou para mim que eu não tenho renda. Tá, mas você tem renda? Tem uma pergunta que as pessoas me falam assim, olha, quanto que eu tenho que ter de renda para comprar um imóvel de 300 mil? Daí eu falo, né, do meu jeito, que nem todo mundo fala que eu sou resiliente, eu falo assim, quanto você tem de renda para comprar um imóvel de 300 mil? Eu inverto a pergunta para a pessoa. Ah, eu ganho 15 mil, mas eu coloco 5 mil na minha conta, 5 no meu marido, 5 na minha mãe. Então, você não tem 15, você tem 5. Já vamos começar arrumando a sua vida assim, né? Todo mundo me fala assim, ah, eu tenho conta num banco digital. Conta. Hoje, conta um pouco. Não tanto como se você tem num banco tradicional.
Se você tem uma conta no Itaú, no Bradesco, no Santander, na Caixa, no Banco do Brasil, eles conseguem se interligar hoje através do Open Finance, né? Que qualquer aplicativo que você tenha de qualquer um desses bancos, eles abrem para você ver a movimentação. Isso já tem um ganho no teu CPF ali para você formalizar a sua renda, né? Então, o primeiro passo que eu vejo, você quer comprar um imóvel, você não tem direcionamento, primeiro arrume sua vida, né? Se você movimenta um valor e você tem como comprovar, você tem sim como fazer um financiamento. Você mencionou agora no início da tua fala aquela questão, quanto que eu tenho que ter de renda para comprar um imóvel de 300 mil? Uhum. Isso vem do cliente final comprador ou vem também de corretores, parceiros seus, perguntando, Deise, estou fechando esse negócio, quanto meu cliente tem que ter de renda? Vem dos corretores, vem do mercado, vem dos compradores, vem de todo mundo. Mas assim, quando a pessoa chega para mim, tá? E me fala assim, ó, Deise, eu sou empresário, eu quero comprar um imóvel de 300 mil. Quanto que eu tenho que ter de renda para comprar um imóvel de 300 mil? Daí eu pergunto, quanto você tem de renda para comprar um imóvel de 300 mil? Como assim? Quanto você movimenta para você? Se você quiser hoje olhar no teu extrato e falar assim, ó, quanto eu tenho de dinheiro para mim, meu, nesse extrato? Ah, 20 mil. Então é 20 mil. Então a sua renda é 20 mil. Então não tem esse negócio de dar jeitinho. Não existe, né? Não existe. Não existe, né? Não Que existe muitos milagre. falam, né? Não existe milagre. Não existe milagre. Existe sim matemática, né? Eu fiz ciências exatas, então é matemática para mim. É cara crachá. Se a pessoa tem 20 mil de renda, ela tem que ter movimentação de 20 mil de renda. Entendeu? Certo. Então nós podemos dizer, né, mais uma que o mercado coloca bastante, assim, que nós escutamos, é aquela questão de uma certa dificuldade para se fazer venda para autônomo. A questão de comprovação de renda, basicamente nesse sentido que você está comentando, que os clientes chegam perguntando para você. E então não existe essa dificuldade para se vender para autônomo? Não. Nessa questão de formalização de renda? Não. É assim, a gente tem que cumprir uma regra normativa, seja do banco A, B ou C, tem que cumprir. Mas tudo é possível, desde que a pessoa também esteja disposta. Ah, talvez ela tenha que pagar algum imposto, talvez ela tenha que fazer isso, talvez... Que nem eu dei o exemplo. Eu atendi um cliente, isso é um fato, é verdade. Ela chegou para mim e falou que ganhava 15 mil. Tá, mas como é que você movimenta esse 15 mil? Ah, 5 mil é para mim, 5 mil para meu marido e 5 mil na conta da minha mãe. Então você não ganha 15, você ganha 5. 5 é seu. Ah, não, mas eu tenho como provar que aqueles 10 que tá com eles é meu também. Não, você não tem como provar. Pense que o banco é papel. Banco é movimentação. Banco é tecnologia. Entendeu? Eu não posso dizer, realmente, Juliano, eu deixei 10 mil na sua conta, esses 10 mil é meu. Eu tenho como provar se o Juliano disser que tem 10 mil na conta dele, é meu. É meu. Pode até comprovar, mas não para análise de crédito. É meu. Mas assim, isso a gente está brincando, mas é a realidade, entendeu? Muita pessoa acha assim, mas se eu movimentar tudo na minha conta, a Receita vai me pegar. Gente, vamos ser coerentes, tá? A Receita está atrás de valores exorbitantes, né? Eu sei disso porque eu sou contadora. Eu atendi um cliente que ele tinha 6 milhões de patrimônio e declarava que ele ganhava 20 mil por ano. Daí eu fui falar com o contador, olha, eu preciso ajustar certas coisas aqui, porque ele tem uma boa movimentação. Ele falou para mim, não, mas a Receita pode pegar. Tá, mas se não declarar 6 milhões que ele tem de patrimônio, daí tá certo. Daí é legal. Então, assim, a conta não fecha, né? E assim, depois de um certo tempo, você começa a conhecer as pessoas também. Você sabe até onde a pessoa pode chegar, né? Agora, se a pessoa disser para mim, eu quero comprar um imóvel de 300 mil e ter uma renda de 2, vou falar para ele assim, então, vamos colocar, né, nos eixos, você não vai conseguir comprar um imóvel de 300 agora. Você vai conseguir comprar um imóvel de 150. Então, vamos partir da metade dos 300. Já começamos de né? E eu falo sempre, se você viu um imóvel de 300 e depois retroceder para um imóvel de 150, eu não acho isso legal. Minha visão, não sou corretora, tá? Mas é o primeiro passo. Conheça o seu cliente, onde ele quer comprar, o que ele tem de renda, né? Uma conta básica que você pode fazer. Se ele tem 10 mil de renda, ele pode ter 3 mil de parcela. 3 mil de parcela comporta, no máximo, entre 280 e 300 mil de financiamento. Só isso. Fazer a regra do 1%. Sim, é um pouquinho mais hoje, porque a gente elevou um pouquinho a taxa. Mas se você fizer a regra de 1%, já tá de boa, né? Então, na verdade,
o corretor ele tem que ter essa ciência para que ele possa, de uma maneira educada, de uma maneira resiliente, enquadrar o cliente na realidade dele. Sim. Porque isso é um grande problema no nosso mundo de corretagem. Criar expectativa numa falsa compra, numa falsa venda, aonde quando cai na mão do correspondente, o cliente comprador fica sabendo da realidade dele. Eu acho assim, ó, você tem que partir daquilo que o cliente quer. Não é a sua necessidade opinião. financeira, a comissão que você vai ganhar. Eu vou vender para ele um imóvel que eu tenho angariado e que eu vou vender, eu vou ganhar na angariação e na venda. Não pense assim, já vai começar errado, entendeu? Então, assim, o que o cliente quer, o que o cliente pode, né? Se você começar a pensar dessa forma, as suas vendas vão alavancar, né? O que o cliente quer e o que o cliente pode comprar. Então, assim, se a pessoa chega para você e fala assim, para você, eu quero comprar um imóvel de 300 mil, mas eu tenho uma renda de 2, você já sabe que não dá. Então, você vai falar para ele assim, olha, eu acredito que com a sua, claro, de uma maneira sucinta, né? Acredito que com a sua renda não dê para comprar o de 300, mas eu tenho outras opções, que a gente pode ver de 150, né, 160, e assim você vai captando o cliente, entendeu? Não vai falar não para ele também né? Então, gente, hoje o bate-papo, nós tivemos muitas informações. Para quem está no mercado, pôde observar, parece que foram informações básicas, só que são informações diárias, são problemas, situações que nós no mercado enfrentamos dia a dia. Esse tema de hoje vem para levantar a necessidade de nós corretores, nós donos de imobiliária, nós correspondentes bancários, vamos colocá-los também, porque nós dependemos muito deles no nosso dia a dia, de nós estarmos, sim, sempre nos aperfeiçoando, fazendo cursos, investindo em conhecimento. Isso nunca é demais. Se vocês querem ter cursos, se vocês querem ter palestras diferenciadas, me mandem sugestões no meu Instagram. No final do vídeo vai estar aparecendo aí todos os nossos Instagrams para que vocês mandem para nós. Tá? Entrem em contato com a Daisy. A Daisy vai até a imobiliária, a Daisy faz essas palestras. Se quiserem conversar também diretamente comigo sobre o sistema financeiro habitacional voltado a investimento, também estou aberto. Não tenho concorrentes, nós temos parceiros, porque se nós melhorarmos como profissionais, termos mais conhecimento, nós temos um mercado mais tranquilos, vamos colocar assim, né? E acreditando cada vez mais em nós. Daisy, nós falamos atrás sobre como adquirir o seu primeiro imóvel ou adquirir um imóvel através do seu financiamento. Acabou de chegar para nós aqui uma pergunta que realmente nós passamos batido e que também é um grande tema aí de questionamentos para todos os corretores, né? Aqui o seguidor diz o seguinte: Juliano, eu tenho meu score bom, sou casado e a minha esposa não tem o score dela muito bom. Como conseguir fazer para realizar, então, o meu primeiro financiamento? Na realidade, é assim, vamos explicar primeiro o que é score, né? Que muita gente não sabe o que é. É a pontuação que você tem no seu CPF, aquilo que você movimentou no mercado financeiro desde que você abriu a primeira conta, que você teve o CPF, porque nós somos um número. O CPF, e ele começou a ter essa pontuação, tá? Com relação ao rate, score, seja como você chame, não tem problema para fazer o financiamento. Se tiver restrição no CPF, né, não consegue fazer esse financiamento, né, porque daí ele fica impeditivo. Você fica condicionado. O que você pode fazer? Você pode, se for restrição com o banco, você pode negociar com esse banco, pode fazer uma série de situações, só você não pode renegociar e o teu nome ficar no Banco Central. E pagar a prejuízo. No Banco Central, você não pode fazer isso, tem que pagar a dívida toda. Pagar prejuízo, que a gente chama, é assim, o banco vai lá e fala assim, ó, você deve 10 mil e você vai ter um desconto. Um desconto e vai pagar R$1.000.
né? E o seu nome vai sair do Serasa, realmente vai sair do Serasa. Só que internamente ele vai ficar com essa dívida eterna, né? Até o banco, até ele fazer essa Uma negociação linha de crédito. e poder liquidar com o banco, né? É aquela história assim, eu emprestei um dinheiro para você e você não me pagou, eu vou emprestar de novo? Não, entendeu? É assim que funciona o banco. Eu sei que o banco tem uma série de benefícios, mas é assim que funciona. Então, assim, respondendo a pergunta, eu acho que o rate, assim, eu acho não. Eu acho não, tenho certeza, o rate ele não influencia. O que influencia mais é a parte do Serasa mesmo, que não pode ter. Do histórico, né? Isso mesmo, histórico da pessoa. Certo. Então, nesse caso, o que a esposa tem um score baixo, Conseguiria fazer o financiamento se não tivesse restrição. não tendo restrição, conseguiria trabalhar. Até porque, com certeza, o que tem o rate maior é o que tem maior renda, é o que vai ser o detentor maior do financiamento, então ele vai puxar muito mais nesse CPF, ele vai carregar nesse CPF para poder fazer o financiamento. E aproveitando essa pergunta, já me veio uma outra pergunta em relação a isso, né? Vamos colocar aqui, então, se ele quiser subir o score, o rating da esposa dele, como que os clientes têm que agir perante os bancos para conseguir subir esse score e, na maior tranquilidade, ter seu financiamento aprovado? Então, a gente falou dos bancos digitais, que hoje eles estão nessa onda, nessa moda, né? Primeiro passo é abrir uma conta num banco onde você pretende fazer o financiamento, né? Eu sempre escuto assim, a Caixa tem uma função social, mas tem muitas pessoas que têm conta nos bancos privados e não querem fazer nada com a Caixa, nem conta, nem nada, né? Então, se você quer fazer um financiamento com a Caixa, você faz a conta na Caixa. Se você quer fazer um financiamento no Itaú, você faz financiamento no Itaú, faz uma conta no Itaú. Enfim, o que você tem que fazer? Abrir a conta, deixar lá o Open Finance aberto para poder captar as informações do mercado, fazer um produto ou uma previdência, uma capitalização, um seguro, alguma coisa que você pague nessa conta e que movimente, né, dê movimento nessa conta para poder subir esse teu rate, né, perante o Banco Central e perante o próprio banco que você está financiando. Porque existem dois scores, né? Tem o do Banco Central. Sim. E tem o score interno da instituição financeira. Então, assim, você precisa fazer isso para poder ficar conhecido. Por exemplo, eu tive um caso esses tempos atrás que a pessoa não aprovava porque ela não tinha nada. Ela não tinha cartão, ela não tinha conta, ela tinha conta num banco digital, ela movimentava tudo nesse banco digital, mas ela não tinha nada. Ela não pagava. Então, ela não tinha nada que abonasse e nada que desabonasse. Então, como é que o banco ia fazer o parâmetro dela? O que a gente teve que fazer? Ela abriu uma conta no banco, fez a movimentação, fez todo o histórico, aprovou depois de 2 meses. Mas dizia que ela não tinha rate, não tinha o score, porque ela não tinha nada. Histórico de crédito? Histórico de crédito. Ela não tinha cartão de crédito, ela não tinha dívida, não tinha nada. Então, ela não tinha nada que abonasse e nem nada que desabonasse. Entendeu? Então, eles não tinham um parâmetro para julgar. Ah, realmente essa pessoa é uma boa pagadora ou ela é uma má pagadora? Eles não tinham esse parâmetro. Então, o que aconteceu? A gente teve que fazer toda essa reformulação. Então, Daisy, já que nós estamos chegando ao fim, por favor, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. O que você quer deixar para eles, por gentileza? Quero agradecer o convite, me sinto muito honrada. E, assim, o que eu quero dizer? Pessoal, comecem. Não se abalem com informações que não são verídicas. Tentem fazer aquilo que você realmente quer. Sigam atrás dos seus sonhos. É isso que eu recomendo, é isso que eu peço sempre e falo. Acreditem em você. Não acreditem nas pessoas. As pessoas não contem para todo mundo o que você está fazendo. Realize o sonho de você comprar sua casa. Você consegue sim. Eu acho isso maravilhoso. Então, eu queria dar esse recado. Comecem. É a melhor maneira para a gente poder ter um imóvel na vida da gente. Muito obrigado, Daisy, pelo seu tempo. Então, pessoal, curtam, comentem, compartilhem e nos mandem suas dúvidas, suas sugestões, que para o próximo episódio nós vamos trazer mais especialistas conforme a necessidade e as sugestões de vocês. Até a próxima!